Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem sim, eu sou o pastor Heraldo. Nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, nós vamos aqui trazer um assunto para lá de especial também. Nós vamos falar aqui de 7 erros que um professor de escola dominical deve evitar. Você vai ver aí nesse primeiro slide que eu fiz questão de destacar a palavra deve evitar. Por que deve evitar? Porque nós que estamos à frente, nós que estamos dando aula, nós somos todos voluntários. Então a gente muitas vezes é chamado para exercer uma função e a gente ali, muitas vezes por falta de conhecimento, a gente vai tropeçar. Aqui, acolá, a gente vai tropeçando, a gente vai errando, vai por falta, às vezes, de um direcionamento da liderança, a gente pode tropeçar, pode falhar, sim. Mas, a partir do momento que a gente vai tomando conhecimento, a gente vai assimilando informações, a gente tem que evitar alguns erros. E aqui, dentro de vários erros que a gente poderia passar horas discutindo aqui, para não alongar muito esse vídeo, eu quero falar de 7 erros que um professor de escola dominical deve evitar, tá bom? Você pode cometer aqui e acolá um desses erros, não é o fim do mundo, mas se você puder evitar esses erros, você com certeza vai estar à frente de muita gente que comete esses erros e muitas das vezes por falta de orientação. Mas você que segue aqui o nosso canal, com certeza você está sendo assim bem orientado aqui com a graça de Deus, tá? O primeiro grande erro que o professor deve evitar é de desconhecer a história da EBD. Vou repetir, desconhecer a história da EBD. Por que, pastor Heraldo? Isso é um erro gravíssimo e deve ser evitado. Porque, irmãos, a gente só vai se envolver, a gente só vai se doar, a gente só vai se esmerar para fazer aquilo que a gente tem consciência do que está fazendo. Então, se a gente tiver tido cuidado, quando foi convidado para fazer parte da superintendência, para fazer parte do quadro de professores, se a gente tivesse tomado cuidado ao aceitar, pesquisar a história, as origens da EBD, como que a EBD se comportou, como que a EBD sofreu transformações e como que uma EBD funciona nos nossos dias, a gente com certeza vai se esmerar para se envolver melhor, a gente vai se esmerar para poder melhorar o que já tem e a gente vai se envolver com maior eficácia, com maior excelência. Portanto, a gente precisa conhecer aquilo que a gente está fazendo, conhecer aonde a gente está entrando. Muitas das vezes a pessoa faz um convite para a gente participar da EBD e a gente não sabe o que era a EBD. Eu me lembro muito bem, quando eu fui convidado para fazer parte da superintendência, eu era bem novo na fé, a superintendente me chamou para ser um dos superintendentes com ela. E eu me lembro até hoje que ainda eu fiz uma pergunta para ela assim, eu disse, irmã, qual que é o papel do superintendente? O que um superintendente faz? Aí ela me disse, vamos caminhar junto, vem comigo que eu vou te ensinando. E assim ela foi transmitindo os seus conhecimentos daquilo que ela possuía, ela foi transmitindo a mim, e assim eu consegui aprender com essa irmã na prática. Mas só que eu não parei aí. Na primeira semana desse convite, eu já fui ali a uma livraria evangélica aqui na minha cidade e comprei alguns livros, né? Vocês vão perceber que durante a minha fala eu vou indicar alguns livros que eu comprei nessa época. Um desses livros que eu comprei foi o primeiro livreto que eu comprei, um livrinho pequeno do Claudionor Correia de Andrade, foi o Manual do Superintendente, para que eu pudesse entender o que um superintendente faz. Depois eu fui comprando livros sobre professores, como que o professor deve se comportar, o que é uma aula eficiente, o que é uma aula eficaz. E aí eu fui me envolvendo com isso. Isso já faz mais de 20 anos que nós estamos envolvidos com a escola bíblica, então eu tenho propriedade aqui para falar para você sobre esses erros. Então, o primeiro erro que eu quero elencar aqui é desconhecer a história da EBD. Então, você que quer conhecer um pouquinho a história da EBD, como que a escola dominical iniciou,
como que ela está hoje, como que ela se estrutura. Eu vou deixar aqui esses 2 livros aí que estão no slide como indicação, tá? São 2 livros, eu já li, são livros que você que quer se aprimorar, você que é superintendente, ou você que é professor e ama a escola bíblica, você precisa ter esses livros aí na sua casa. Não tenho condição de comprar. A maioria desses livros que eu vou indicar está disponível em PDF na internet, basta você procurar, baixar gratuitamente, guarda aí no seu computador e sempre consulte. Então tem a Enciclopédia da Escola Dominical, do Elmer Thomas. É um guia, né? É um guia prático. Ele ensina, por exemplo, como você organizar o berçário, como você organizar a sala do infantil, a sala dos juniores, como que você dimensiona a posição de cadeira, de quadro. Então ele vai ensinar tudo isso e também vai trazer muita coisa sobre a história da EBD. Também a mesma coisa do Manual da Escola Bíblica, do Antônio Gilberto. Esse livro já é bem conhecido aí pela maioria daqueles que se envolvem bastante com a escola dominical. Amém? Então eu deixo essa dica desses 2 livros para você se aprofundar, conhecer mais a escola dominical, e assim você vai se envolver e vai fazer com paixão, com esmero. Você não vai ser aquele que vem por conveniência, porque te convidaram, porque você é amigo do superintendente, porque o pastor te obrigou, porque o fulano te mandou, porque você está de olho em outra coisa, e para isso você precisa passar pela escola dominical primeiro, e aí é como se fosse um degrau a mais para você. Então não faça isso, conheça a história da escola bíblica. O segundo erro que uma pessoa, que um professor, que um superintendente, que aquele que se envolve com a escola dominical não pode cometer é não saber manusear a revista da EBD. Se você tem uma revista como essa, dos adultos, ou a revista dos adolescentes, dos jovens, do infantil, dos juniores, você vai perceber que a nossa revista ela já tem toda uma divisão organizada. Então ela tem aqui o título, no título ela traz uma imagem que faz referência para poder fixar. Ela tem aqui todo um contexto textual, verdade aplicada, os objetivos da lição. Então você, ao preparar a sua aula, você tem que prepará-la de olho nos objetivos que a lição está se traçando. Você tem um hino sugerido pela lição que vai reforçar o assunto. Você tem um motivo de oração que vai reforçar o assunto. Você tem leituras que foram indicadas para a semana que vão reforçar o assunto. Você tem a subdivisão dos temas em tópicos e subtópicos. Então, tópico primeiro, subtópico 1, 2 e 3, dividindo o assunto bem mastigado, para que você inicie, desenvolva e conclua lá no final com a conclusão essa lição. A gente chama isso de recursos didáticos que tem na própria revista. Há revistas como essa dos professores, dos adultos, que ela tem alguns comentários a mais na revista do professor. Então você que é professor, possivelmente você vai ter ela, geralmente vem na cor azul, você vai ali ler e ver se isso aí dá para acrescentar dentro do assunto que os alunos não vão ter, você pode acrescentar aí uma informação a mais nessa lição. E se você é professor de jovem e adolescente, geralmente as revistas de jovem e principalmente adolescentes e pré-adolescentes, aquelas revistas de 12 a 14 anos e especialmente as revistas infantis, geralmente essas revistas, elas, além desses recursos nativos, tópicos, subtópicos, elas ainda acrescentam algumas dicas que você pode usar como dinâmicas. Então você vai abrir ali, vai ler o que a revista está te propondo, qual o caminho que você pode seguir, qual a dinâmica você pode seguir. Tem uma revista dos adolescentes de 12 a 14 anos que ela sempre tem uma dica de como iniciar a aula, como você fazer ali a introdução desse assunto. E é interessante que a gente conheça, então, a nossa revista. Então, tem muita gente que só abre a revista, lê-la e chega no dia e vai ler com os alunos. Então, não faça isso. Conheça a sua revista, né? Folheie a sua revista, tenha intimidade com a sua revista, saiba por que ela tem essas divisões e subdivisões
e utilize isso. Por que que eu digo isso? Porque tem muita gente que não tem como usar um slide, não tem data show para fazer uma projeção, ele não tem um quadro branco nas paredes, ele não tem como fazer uma aula mais didática nesse sentido. Mas se você usar só os recursos da própria lição, você já vai fazer uma aula com uma certa didática. Você pode pegar, por exemplo, a sua verdade aplicada, escrever em um papel, numa folha A4 e colocar. Você pode colocar os hinos sugeridos pela lição, você pode colocar um aluno para cantar no início, um para cantar no final. Você pode colocar um aluno para fazer o motivo de oração. Nós vamos agora, o nosso motivo de oração é para que Deus abençoe todos os nossos pastores. Gostaria de pedir ao aluno fulano de tal, faça essa oração pelos nossos pastores, principalmente o pastor da nossa igreja. E assim você vai estar, antes mesmo de começar a aula, já vai estar colocando o aluno para participar do assunto que vai ser tratado aqui na lição. Glória a Deus. Terceiro erro que um professor não pode cometer: não se comunicar com os demais professores e superintendentes. Olhe para cá. Por que que isso é importante? Porque cada professor, ele prepara uma aula baseada na sua faixa etária. Então, para quem é criança, vai preparar das crianças; para quem é dos adolescentes, vai preparar para os adolescentes; para quem é para os jovens, vai preparar para os jovens; e quem é para os adultos, vai preparar para os adultos. Mas digamos assim, que você preparou uma dinâmica para fazer ali com os jovens, para introduzir a sua aula e tudo. Só que você não se comunicou com o professor dos adolescentes. Você poderia ter comunicado a ele: olha, eu estou pensando em fazer isso. A sua aula, o seu tema, sugere alguma coisa que a gente possa fazer juntos? A gente vai encerrar um trimestre, por exemplo. Vamos fazer o encerramento do trimestre. Aí o superintendente está pensando em fazer um lanche geral, mas você, por outro lado, por não ter se comunicado com o superintendente, já está pensando em fazer um lanche também com a sua turma. Ou você, por exemplo, gostaria de fazer um lanche, um quebra-gelo, dar um aperitivo sempre no início da aula com os adolescentes. Mas talvez, se você combinasse com o professor dos jovens, para vocês fazerem isso junto, aquela interação jovem com adolescente, antes de começar a aula, seria interessante. Então a gente muitas das vezes perde muito ao não se comunicar, tanto uns professores com os outros, como também não se comunicar com a superintendência da escola dominical. A superintendência tem que ser avisada em tudo que você pretende fazer. Já teve vezes da gente estar na frente da superintendência e o professor tem uma ideia brilhante. Ele fala assim: olha, esse tema, esse assunto, eu queria muito dar essa aula no ar livre. Eu queria levar ali eles para debaixo de uma árvore aqui na frente da igreja e gostaria de fazer uma aula mais dinâmica ali do lado de fora, no ar livre, porque o tema está pedindo isso, o tema é bem legal para a gente trabalhar isso. Ok, comunica com o superintendente, porque às vezes o superintendente está pensando naquela aula, naquele dia, fazer algum evento e ele não vai poder liberar nenhuma classe, porque é o dia do pastor, é o dia do professor, é o dia do aniversário de alguém e ele quer fazer alguma homenagem e ele não vai poder liberar nenhuma classe. Por isso que o superintendente deve ser comunicado antes, em havendo acordo, obviamente que ele vai liberar você. Como superintendente, eu já liberei a classe de jovens para fazer a aula na casa de uma outra pessoa, para aproveitar que essa pessoa estava um pouco distante, estava desanimada com a igreja. Então a classe dos jovens foi até a casa dessa pessoa, montou lá uma classe, colocou cadeiras e tudo e colocou a aula para funcionar naquele domingo lá, uma forma de incentivar aquele jovem a estar no meio dos jovens. Então nada impede que a gente seja dinâmico, faça as nossas atividades, mas sempre se comunica. Não cometa esse erro, não cometa essa grave, porque você pode aí ter problemas com outros professores e também com a superintendência da EBD. O quarto erro que a gente deve evitar, sempre eu vou usar essa expressão, deve evitar, porque a gente aqui e acolá vai cometer erros, mas este erro a gente deve evitar. Sempre improvisa e nunca se prepara.
É aquele professor que ele age mais pela experiência. É o professor que ele acha que sabe tudo. Ele acha que a revista vai falar sobre Gênesis. Ah, eu já domino Gênesis, eu não preciso me preparar. Eu já sei tudo de Gênesis, eu já dei estudo sobre Gênesis. Aqui, quando eu abrir a revista, eu já vou só na leitura aqui, eu já vou dando ela para os alunos, e os alunos já vão ficar, maravilhados com a minha aula. Então, esse é um erro que a gente deve evitar, de fazer improvisos na aula, não se preparar para aquela atividade. Os alunos, irmãos, percebam uma coisa: não ache, não acredite que o seu aluno é bobo, que ele é inocente ao ponto dele não saber quando você está preparado. A gente sabe quando uma pessoa que está à frente dando aula, ela está fazendo arrudeios, ela está arranjando ali para poder fazer uma aula improvisada, e a gente sabe quando um professor prepara uma aula. Eu já vi professores que, quando eles se preparam, eles chegam antes. Eles já vieram com um monte de ideias na cabeça. Eles me perguntaram antes o que eu achava como superintendente. Aí eles montaram o que tinha que montar. Vinham no dia anterior, no sábado, para preparar o cenário lá na sala de aula. Aí eles vinham no domingo um pouco mais cedo para colocar a televisão, para colocar alguma coisa que eles vão usar naquela aula. Então você percebe quando um professor se preparou, e os alunos, ao entrarem na aula, eles sabem que aquele professor preparou. Ele tem uma dinâmica, ele tem alguma carta na manga, ele tem uma interação maior com os alunos, ele fala com eficácia sobre aquele assunto, ele desenvolve muito bem aquele assunto. Então, este é um erro que você, professor, deve evitar. Nunca improvise uma aula, nunca deixe de preparar aí uma aula. A gente sabe que existem improvisos de agenda, às vezes um professor furou e aí o superintendente teve que puxar uma outra pessoa. Mas aí até a própria superintendência tem que se preparar para isso. Então, o que a gente fazia? Eu recomendo você, superintendente. Você tem o professor titular, o professor do dia. Então, dia 7, domingo próximo, dia 7 de maio. Dia 7 de maio, o professor é o João, mas como reserva, professor reserva é o irmão Pedro. Então o João vai estar estudando, vai estar elaborando, vai estar se preparando, ele vai se debruçar. Mas o irmão João pode ser que no decorrer da semana teve um imprevisto, ele adoeceu, ocorreu um problema e ele só conseguiu comunicar esse problema no sábado à tarde, no sábado à noite. Eu já tive que passar por essas situações. Mas só que, por outro lado, o irmão Pedro já foi orientado a preparar também uma lição, não com a mesma eficácia, não na mesma profundidade, mas o irmão Pedro já deu a leitura, já fez aqui, já fez as suas anotações e está preparado para, caso o professor João não consiga dar essa aula, ele vai conseguir suprir ali a necessidade. E a turma não vai perceber que houve ali aquele arranjo, essa troca de professores. E outra coisa que me veio agora aqui, gravando esse vídeo, eu já vi muita gente fazendo isso, dando aula e dando saudação na igreja. Irmão, nunca diga que você está despreparado para aquele momento. Quando você assumir a tribuna, quando você assumir uma aula, por mais que o superintendente pediu para você dar aula em cima da hora, por mais que você foi pego de surpresa, por mais que o pastor falou com você, mas nós que, por exemplo, damos aula, a gente sabe que deveria estar preparado. Todo professor é orientado a se preparar para esses momentos. Todo obreiro, todo líder, ele é orientado a se preparar para os momentos em que um culto vai pedir uma pessoa para dar uma saudação, para cantar um hino, para tirar oferta, alguma coisa, uma pessoa está ali com um problema, você tem que ir lá, ou o pregador faltou, ou o vice-pastor geralmente é acionado, ou o pastor acionado. Então nunca nós devemos dizer que fomos pegos de surpresa por um detalhe muito importante. Quando você diz que você está ali de manhã dando a sua aula, mas não era você o professor, você foi pego de surpresa e você não teve tempo de preparar a aula. Irmão, você acabou de perder os alunos naquele domingo. Era melhor você ter feito o seguinte: chama o superintendente, encerra a lição e libera os alunos para casa. Não faça isso,
que a partir do momento que você diz para os alunos que não se preparou, que você está ali quebrando um galho, que o professor não era você, acabou a aula, os alunos não vão dar atenção a você. Agora, assuma a sua responsabilidade, se prepare. No dia que o superintendente buscar o seu auxílio para você subir uma aula, para você substituir um professor, diga: eis-me aqui. Vá lá, cumpra a sua missão e faça com eficácia, porque o Senhor vai te honrar. E como dica aí, para esse erro, para a gente não cometer esse erro, eu quero indicar 2 livros também que eu li há muitos anos atrás. Esse primeiro aí, o Manual do Professor, do Marcus Tuller, foi o segundo livro que eu li. Eu li primeiro o Manual do Superintendente, depois eu li esse aí, o Manual do Professor. E ele vai trazer estratégias, vai trazer dinâmicas, como a gente deve trabalhar a sala de aula, como a gente deve trabalhar uma aula mais dinâmica, mais didática. Ele vai te ajudar muito. E também tem esse outro livro bem conhecido do Lécio Dornas, que diz: socorro, sou professor da escola dominical. Uma das coisas que eu acho mais linda na escola dominical, e eu falei sobre isso num vídeo anterior, que eu dei aqui 5 motivos para a gente frequentar a EBD, é que a EBD promove novos líderes. Eu acho muito lindo isso, você pegar uma pessoa que às vezes, para ser obreiro, ela ainda está muito crua, para ela ser um líder de departamento, ela ainda está muito crua, ela ainda está muito nova na fé, mas para ser professor ele já pode, porque às vezes ela é professora na área secular, ela já dá aula para criança, ela já dá aula para jovens, já tem um jeito de tratar as pessoas, já tem a dinâmica. Agora ela com a revista na mão e se preparando para essa aula, essa pessoa agora vai começar a se apresentar. Mas muitas das vezes o superintendente chama, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e a pessoa não se prepara. Então eu estou te dando aqui essas dicas. Se você não tem condições de comprar, vai lá no Google, dá um Google lá, pesquisa em PDF esses livros. A maioria deles tem em PDF, você vai conseguir ali para poder você se aprimorar. Se você está bom hoje, se cobre para que você esteja melhor amanhã. O quinto erro que a gente deve evitar, que o professor de escola dominical deve evitar, é usar o mesmo método de ensino para todas as turmas. Então eu, por exemplo, como professor, eu era aquele professor que transitava em todas as turmas, só não nas crianças, mas nos pré-adolescentes, adolescentes de 12 a 14, adolescentes de 15 a 17, nos jovens, nos adultos irmãos e nos adultos irmãs. Todas as classes eu transitava. Mas para cada classe dessa, com o tempo, eu aprendi que a gente tem um jeito de falar. Por exemplo, no começo, quando eu ia dar aula para os jovens, na minha época, a superintendência, eles obrigavam a gente a ir de terno e gravata, tanto para dirigir a EBD, como para dar aula para as diversas turmas. E aí eu aprendi ali na nossa superintendência que eu tinha que dar aula de terno e gravata. E aí, para os adultos, tudo bem, a aula de terno e gravata fica até bacana, esteticamente fica bacana. E aí eu fui escalado para dar aula para os adolescentes. E aí, como a gente tinha esse costume, eu coloquei o terno e gravata e fui dar aula para os adolescentes de terno e gravata. Então, essa é uma coisa que a gente deve aprender a diferenciar. Quando você for dar aula para uma classe, até o jeito de se vestir comunica algo. Se você for dar aula para o jovem, para um adolescente, o seu jeito de vestir talvez já vai pedir um outro jeito. Talvez tenha uma classe que, se você usar muito data show, muita música, usar uma dinâmica muito assim extravagante, talvez aquela turma de pessoas de mais idade, talvez não vai ser tão aceito. Mas você fazer uma dinâmica, um quebra-gelo com adolescente, pré-adolescente, você consegue trazê-los. Talvez eu levar na minha turma de irmãs para assistir uma aula na praça, não vai dar certo, com certeza não vai dar certo. Possivelmente não vai dar certo, mas se eu pegar a minha turma de adolescentes, de jovens, e dizer: gente, eu proponho hoje a gente fazer uma aula no parque, o que vocês acham? Eles vão amar a ideia, porque eles querem novidade, eles querem coisas novas. Amém?
Então não use o mesmo método, não use a mesma linguagem. São classes diferentes, são idades diferentes, são mentalidades diferentes. Os adultos geralmente eles já estão mais estáveis, eles querem assistir a aula, querem aprender um pouco mais e voltar para casa. Os jovens já precisam de estímulo, você tem que estimulá-los, tem que levar um lanche antes, tem que deixar uma música agradável, tem que fazer um sorteio de algum brinde, você tem que envolver essa garotada, porque a maioria deles é filho de crente, é novo na fé, não sabe nem se fica ali. Às vezes estão indo porque o pai e a mãe mandou, mas até Jesus pegar eles, a escola dominical tem que dar um jeito de trazê-los para cá, de colocá-los no nosso meio, e aí uma manhã dessa, o Espírito Santo pega esse jovem e daí ele vai servir ao Senhor com uma eficácia maior, tá? E para isso eu quero deixar aqui esses livros aí. Esse primeiro aí do Marcos Tuller, Ensino Participativo na Escola Dominical, foi o terceiro livro que eu li. Me lembro até hoje, um livro que me ajudou muito a entender a como preparar uma aula mais dinâmica, sabe? De você não olhar para aquele método de aula sempre professor à frente e alunos, professor falando, alunos ouvindo, mas dependendo da aula, dependendo do tema, gente, dependendo do assunto, em vez de eu falar e os alunos me ouvirem, a gente pode preparar uma mesa, sentar com eles na mesa, fazer uma roda de perguntas e respostas, trazer um palestrante extra que vamos falar sobre sexualidade. Aí eu posso trazer uma pessoa que é especialista nessa área. Eu vou falar sobre algum tema que vai usar muita psicologia. Eu posso trazer um amigo meu que é psicólogo, sentar à mesa e a gente usar aquela lição para perguntas e respostas, para a gente tirar a dúvida deles com relação a muitas coisas, tá? Então eu quero te indicar aí, ensino participativo na escola dominical. Esse outro segundo aí é excelente para você também aprender muitas questões sobre como funciona a mente de cada aluno, de cada pessoa, a dinâmica que cada um vai requerer, que é práticas pedagógicas para professores. Então, a pedagogia vai ensinar que para crianças você fala de um jeito, para jovens você fala de um jeito, para adultos você fala de um jeito, o jeito que você veste fala, o jeito que você comunica fala com eles. Então, para cada turma você vai ter um jeito de falar. E esse terceiro livro é um fenômeno também, para mim um dos melhores sobre a escola bíblica dominical, Marketing para a Escola Dominical. Como que você consegue, principalmente o superintendente, envolver toda a igreja, envolver todas as classes, envolver todo mundo na escola bíblica dominical, tá bom? Baixa em PDF se você não tem condição, ou se você tem condição, coloque na sua estante, vai ler e vai se qualificar. Sexto, erro que um professor, que um superintendente, que aquele que se envolve com a escola bíblica não pode cometer: se achar um artista. Por que eu coloquei esse erro aqui? Porque existem irmãos que, infelizmente, quando eles estão na escala, aí eles olham lá, está o nome dele na escala, aí ele aparece, e ele vem, e ele na semana anuncia, e ele vai lá nos grupos da igreja e avisa: irmãos, não faltem, a escola dominical vai ser uma bênção, não deixe de vir, e fala com todos os alunos, e fala com todo mundo, porque aquela semana ele vai dar aula e ele quer a aula dele cheia, ele quer plateia para ele. Mas no outro domingo e no outro ele não vai dar aula, então ele não aparece, ele não motiva ninguém, ele não se preocupa com o andamento da escola dominical, porque ele está se comportando como uma estrela, como um artista. No dia em que ele está falando, todo mundo tem que parar para ouvi-lo, mas no dia em que ele está para ser o aluno, ele tem que sentar e ouvir outra pessoa, ele não tem essa capacidade. O problema de uma pessoa como essa também, que é um artista, que aparece só quando vai dar aula, ele dá o show dele e depois desaparece, o problema desse camarada é porque os alunos percebem isso. Então os alunos vão perceber que ele não ajuda o pastor, que ele não ajuda a liderança, que ele não ajuda os obreiros da igreja, que ele não se envolve com as coisas da igreja, que ele só vem quando ele dá aula. E aí quando ele está falando, quando ele está ensinando, as pessoas vão ter dificuldade de ouvir aquela pessoa, porque é um camarada que ele só expressa toda essa empolgação,
toda essa dinâmica quando ele está falando, mas quando é alguém que está falando, ele está no celular, ele está dormindo. Quando ele vem, ele pouco se importa, ele chega atrasado, ele senta na última cadeira, ele não está nem preocupado com o que o professor está falando, ele sai para atender telefone, ele faz um monte de coisa. E quando é ele que está falando, as outras pessoas ficam observando, não, mas esse irmão, quando é ele cobra isso. Quando é ele cobra horário. Quando é o dia dele da aula, ele sempre está cobrando as pessoas para vir, ele incentiva todo mundo. Mas quando é outro professor, ele desaparece. E quando aparece é um desleixo, vem na hora que quer, do jeito que quer, chega atrasado, vai embora mais cedo, fica no celular. Então, meu irmão, não seja um artista. Quando você estiver dando aula, dê a sua melhor aula. Quando não for o dia de você dar aula, compareça. Apareça, porque aí quando os alunos forem ver você dando aula, eles vão dizer, vale a pena ouvir esse irmão, porque ele é um servo de Deus, ele está aqui ouvindo, por mais que ele é muito qualificado, mas ele senta para ouvir os mais novos, ele é doutor, mas ele para ouvir os mais novos professores, amém? Então não seja um artista, não se deixe cair por essa enrascada. E por fim, o 7º erro que um professor de escola dominical deve evitar é não se preparar para exercer o ministério do ensino. E aí eu deixo aí para nossa reflexão Romanos 12:7. Aquele que ensina, se esmere. A palavra esmerilar é aquela de esmerilar mesmo, de desgastar até trazer a perfeição. Então você vai pegar uma peça rústica e vai esmerilar ela até que ela se torne uma peça única e especial. Assim também é o professor. Quando o superintendente chama, fulano, eu quero que você comece a dar aula na escola bíblica dominical. A gente vem cru, sem experiência, sem nada. E às vezes a gente fica só esperando que o superintendente faça seminários, faça simpósios, faça treinamentos. Esse é o papel do superintendente, sim. Fazer treinamentos, fazer seminários, fazer simpósios, chamar escritores, pregadores, fazer conferências na escola bíblica dominical, mas se na sua igreja não tem essas coisas, não tem esse tipo de treinamento, de ensino, meu irmão, a sua obrigação é se esmerar, você foi chamado por Deus. Se você entende que esse chamado foi Deus que permitiu você chegar ali, então se prepare para dar a sua melhor aula. Talvez a sua melhor aula de hoje, amanhã não vai ser a mesma, amanhã você vai ser mais qualificado, você vai estar aprendendo mais, você vai conseguir galgar um degrau a mais no ensino. Não deixe de aprender, irmãos. Faça cursos, leia bastante, se qualifique, né? Às vezes a gente não sabe tudo, irmãos, e aí graças ao YouTube, o YouTube tem tanta coisa boa, irmão. Se você souber ali peneirar, pegar uma coisa boa, uma dica, olha, eu vou dar uma aula e eu vou falar sobre o Espírito Santo. Eu quero trazer algo diferente, eu quero, meu Deus, aí você ora a Deus, busca a Deus, lê a Bíblia, lê a revista, vai lá, busca alguma dica e alguém, irmão, vai te dar uma dica legal no YouTube, alguém vai te dar um direcionamento, conversa com outro professor mais antigo. Olha, se fosse você para dar essa aula, como é que você dava essa aula aqui sobre o Espírito Santo, sobre a história da igreja? Como você abordaria? Busque informações, busque se qualificar. Sempre, irmão, nunca se acomode. Muitas vezes a gente vai receber um elogio por uma aula, mas nunca fica preso nos elogios. Sempre busque melhorar. Sempre busque se qualificar. Amém? E o nome do Senhor, todas as vezes que você fizer isso, vai ser glorificado. Também quero deixar aqui um resumão dos livros que eu já li. Alguns eu trouxe aqui durante essa ministração, desses 7 erros que um professor deve evitar, né? Você que é superintendente, eu indico aí o Manual do Superintendente da Escola Dominical. Esse é o seu livro de cabeceira, meu irmão. Para você que é superintendente também e professor que quer conhecer a Escola Dominical e como a dinâmica dela funciona, eu te convido a ler a Enciclopédia da Escola Dominical. Esse é um livro fantástico, vale a pena a gente ter ele impresso na nossa cabeceira para a gente consultar. É um livro de consulta, não é para ler de capa a capa, é para você consultar. Eu quero trabalhar o berçário da igreja. Como que eu faço? Eu preciso de algumas ideias para trabalhar a sala do infantil. Esse Enciclopédia da Escola Dominical vai te ajudar, tá?
O manual da escola dominical do saudoso Antônio Gilberto vai te ajudar muito a entender como é que funciona a escola, vai trazer um pouquinho da história da escola bíblica dominical. O ensino participativo na escola dominical vai te abrir a mente para você olhar para a sua turma, não assim pensando, eu tenho que chegar lá e tenho que despejar esse conteúdo. Esse tipo de ensinamento, de despejamento de conteúdo, né? Colocando os alunos como se fossem gavetas, né? Eu pego aqui o conhecimento e coloco na gaveta, os alunos absorvem e levam para casa. Esse tipo de ensino já caiu há muito tempo. A gente entende hoje que o ensino ele é eficaz quando há participação do aluno. Então, como que você vai fazer para envolver a sua turma? Como você pode fazer para envolver aí a sua turma? Esse livro do Marcos Tully vai te ajudar. Práticas Pedagógicas para Professores é um livro fenomenal também. Vale a pena você ter aí para você aprender. As 7 leis do ensino, ele é fantástico porque tem muita coisa, gente, que a gente está ensinando, que a gente está usando, que a gente está falando, que a gente está fazendo, só que a gente não sabe que isso é baseado numa lei de ensino. Então, quando a gente conhece o que está fazendo, a gente vai usar com mais objetivo. Então, se isso que eu estou usando, se esse tipo de dinâmica, se esse tipo de aluno, se esse tipo de prática que eu estou fazendo é baseado numa lei do ensino, então você vai fazer agora com o objetivo. Então, você precisa aprender pelo menos essas 7 leis do ensino, vão te ajudar muito. Toda vez que você preparar uma aula, você olhar para a sua turma, você vai falar, olha, isso aqui está baseado nessa lei do ensino, eu vou bater nessa tecla aqui e eu vou alcançar um objetivo maior. Tá? Manual do Professor da Escola Dominical, também do Marcos Tully, é um livro, um dos primeiros livros que eu li, você não pode deixar de ler esse livro, é um livro bacana, principalmente para consulta também. O outro também do Lécio Dornas, Socorro, sou professor de escola dominical, bastante requerido, você precisa ter esse livro aí para você melhorar as suas aulas. E para você que é superintendente e professor também, Marketing para a Escola Dominical, é um livro fenomenal que não pode faltar aí na nossa cabeceira para a gente estar sempre lendo e consultando, tá? E aí, como nas nossas aulas, a gente sempre coloca algumas dicas para você melhorar a sua aula. Então, tá aí os nossos recursos didáticos. Você que não acompanhou, você que é novo aqui no canal, a gente sempre desce essas dicas aí ao final das nossas lições. E para essa aula também, 7 erros que o professor não pode cometer, eu quero te entregar aí também esses nossos recursos. Se você precisa usar os slides das aulas dos adultos, tem ebdpanorama.com, revistaebd.com, e também você pode pedir os slides que eu uso nas minhas aulas para os adultos das lições da Editora Betel. Manda um e-mail para mim, manda um oi lá, Pastor Heraldo, me manda os slides. Aí eu te mando heraldeiras@gmail.com. Tá? A gente sabe que muitas vezes a revista ela esgota muito rápida, ou um aluno que chegou, que entrou, que veio de outro ministério, e ele ficou sem revista, ainda falta 10 lições, faltam 8 lições. Então, para o aluno não ficar sem a revista dele, você pode acessar lá escolabiblicadominical.org, acessa aí e vai lá e busca essa lição para ele, imprime, entrega para ele, ele vai ficar super satisfeito com a escola bíblica e com você, porque você se preocupou com ele, tá bom? Que Deus te abençoe. Também eu quero deixar aí uma forma de você nos abençoar. A gente vai buscar aqui sempre melhorar, irmãos, o nosso canal, o sistema de som, comprar microfone, comprar uma câmera melhor, trabalhar a acústica aqui no nosso cenário, buscar mais tecnologia para melhorar nossas aulas. E aí você que pode contribuir com o nosso canal, eu deixo aí o meu Pix, heraldeiras@gmail.com. Contribua com o nosso canal. Tudo que você contribuir aqui, a gente vai reverter para melhorar esse canal, esse meio de comunicação tão útil que é o YouTube, tá bom? Para que a gente possa sempre levar aí alguma coisa para você, tá? E aí, acima de tudo, continue orando por nós, que a gente está aqui se preparando e orando por vocês também. Amém? Deus te abençoe, irmãos. Se prepare, você que vai dar aula essa semana, se esmere, se prepare, porque o Senhor exige simplesmente o melhor de cada um de nós. Deus abençoe.